Boa noite, turma. Boa noite, boa noite, boa noite. Hoje, um pouquinho atrasado, quase 9 minutos aí de atraso. Hoje a gente não vai ter a companhia do Bruno. O Bruno tá resolvendo algumas questões de família. A gente já não teve a presença do Bruno na última live por questões de falta de habilidade com esse universo dos equipamentos digitais, né? iPhone, notebook, enfim. Hoje a gente vai receber o Fernando Matos. Fernando Matos, que é professor da UF, né? E estou esperando ele entrar aqui. Pessoal, olha só, enquanto isso, ó, vamos pegar essa setinha aí, tá? Vamos jogar... Olha o Brunão aí. O Brunão tá lá do outro lado. Brunão, se você puder dar um alô aí no Fernando, né? Pedir para ele dar mais ou menos umas coordenadas aí para ele. Te agradeço, tá? Brunão não pode estar entrando conosco aqui na live, mas certamente vai estar conosco nos bastidores, ajudando aí o Fernandão Fernandão tá aprendendo a mexer com os... Tá igual a mim, aprendendo a mexer com os equipamentos digitais. Tá? Pessoal, em breve a gente vai colocar aqui na tela, né, alguns recados enquanto isso, tá? Enquanto o Fernando não entra. Em breve a gente vai colocar aqui na tela, não sei se é possível isso, ou vamos deixar nas descrições aí das nossas conversas, o nosso Pix, né? A gente vai providenciar uma conta, né, para o Impertinente e a gente vai disponibilizar o nosso Pix. Só o Fernandão aí, tá? Fernandão, vou mandar aqui, ó, para você, tá? Aí você tem que aceitar aí agora, tá? E assim que você aceitar o convite, você vai entrar, tá bom? Olá, Aí, meu camarada, aí garoto. eu não tô te Eu sei que ouvindo. não vou conseguir, mas consigo. Calma aí. Tudo Olá. bem? Tá me vendo? Tô te vendo bem, Fernando. Tô te vendo bem. Você Consigo consegue me sim, ouvir? tranquilo. Tá? Perfeito. Pessoal, vocês conseguem e ouvir o Fernando? Depois vamos respondendo aí aqui no que a gente vai lendo. E aí, Fernandão, como é que você tá? Tudo bem, cara. Aqui em casa, fui na academia hoje, fico lendo de tarde, vida boa. Isso aí, Tô de isso férias aí. na UF, né? Ai, que bom. Isso sim é vida. E muita chuva no Rio de Janeiro, tive dificuldade de chegar em casa para poder fazer isso, né? Não, mas Para tá poder bom, entrar com você, mas tá bom, né? tá Fernandão, vamos ótimo. começar fazendo o seguinte: eu queria que você iniciasse falando um pouquinho de você, né? Tá, Falando um pouquinho da tua história, da tua carreira acadêmica, tá bom? tá. Posso começar? Tá Pode? ao vivo já, né? Tá ao vivo, estamos ao vivo. Olha, eu vou ficar de óculos porque Marcelo, em primeiro lugar, agradecer você aí pelo convite, né? Eu participei esses 2 anos passados de dezenas de lives, porque eu lancei 2 livros muito interessantes, modéstia à parte, né?
Um deles chamado... Posso mostrar aqui ou não? Pode, com Deixa eu ver se... certeza. Um Depois deles é... depois manda as fotos para mim que eu vou fazer um merchan aqui. Tá. Um deles chama... O mais antigo, vamos dizer assim, foi o ano retrasado, né? 21. A Economia Brasileira de Getúlio a Dilma. Está aqui. É um livro de história econômica do Brasil, né? Que vocês Sensacional. podem ver aí. É um livro sobre história econômica do Brasil, que discute toda a história econômica do Brasil, os planos econômicos, o processo de industrialização do Brasil. Como o nome já diz, é de Getúlio a Dilma. Cada capítulo trata de um mandato presidencial, né? É um livro robusto, né, com vários autores e autoras, e acho que é muito interessante. Quem gosta de política e quem gosta de economia vai gostar desse assunto e de história, né? O outro Excelente. livro é esse daqui, né, que é um livro mais acessível, eu acredito, que é esse Desigualdades no plural, Visões do Brasil e do Mundo, que é um livro que trata de diversos aspectos da desigualdade brasileira, né? Espera aí, só um Sim. minutinho. Desigualdade de gênero, de raça, desigualdade de renda, de acesso à educação pública, desigualdade ambiental, uma série de capítulos, a questão tributária. É um livro que também está vendendo muito bem, né? Ainda esse ano nós vamos... Eu gostaria de ter acesso a esse Um livro. outro livro que eu organizei. Eu mando para você depois as referências, tá? Sim. E você pode divulgar se você quiser, né? E logo vai sair um livro que vai tratar da reconstrução do Brasil, que é um livro que tem esse nome, Reconstrução da Economia Brasileira, e acho que vai fazer também um sucesso no sentido de colocar as ideias para serem debatidas, né? Mas Muito queria me bom. apresentar, eu sou Fernando Augusto Matos, eu acabei de completar 57 anos, eu sou de São Paulo e estudei minha vida toda, desde a graduação até o doutorado na Unicamp, né? Fui professor há muitos anos. E em 2008 eu vim morar no Rio de Janeiro porque o, o Márcio Postman, que vocês já devem ter ouvido falar, Sim. é um professor da Unicamp, muito ligado ao Lula, tal. Ele era presidente do IPEA, que é uma instituição de pesquisa econômica aplicada. Ele pediu para eu assessorá-lo a sede do IPEA em Brasília, mas tem uma subsede aqui no Rio. E eu vim para cá e daí fui ficando, né? No ano seguinte teve um concurso na UF, eu passei nesse concurso, casei aqui no Rio pela segunda vez e tenho uma filha maravilhosa que tem 13 anos hoje, né? A Marina. Tenho um filho em São Paulo em Campinas, tem 27 anos, enfim. E é isso, né? Basicamente é isso. Sempre fui um militante de esquerda, não muito presente, não filiado, mas sempre fui um militante de esquerda e sempre discuti nas minhas atividades de docência e pesquisa as questões do desenvolvimento econômico do Brasil, da desigualdade, né? E gosto muito também de escrever sobre a história política do Brasil, quer dizer, então essas questões são aquelas que me acompanham como intelectual, né, que eu sou, enfim, né? E eu gosto muito de morar no Rio, com certeza, né, por vários motivos, né? E é isso. E eu conheci você lá naquele grupo, né, do Comitê Popular de Lutas, né, Marcelão? Que é um grupo Sim. legal, né? Um grupo que tem quase uma centena de pessoas, né? Muita gente bacana ali. Eu não conheço praticamente ninguém ali, mas agora conheço você, né? Conheço o Mosquito, né? Que foi que inaugurou aí o grupo, não sei, né? É um grupo bem bacana e que contribuiu muito, né, nesse período aí do processo eleitoral que Sim, levou o Lula
a presidência. Foi uma galera que sempre estava ali na frente do metrô da Cardeal Arco Verde, do Leblon, Foi lá que uma eu conheci galera o muito pessoal, quando bacana. a gente foi num evento para comemorar. Não sei se você estava lá naquele dia. Não, Eu estava infelizmente lá. não. Infelizmente não. Quase levei uma ovada, algum babaca, sou lá de cima, só espirrou em mim, mas tinha muita gente ali, fomos alvejados por alguns fascistas, mas a vida é assim, né? Tá tudo beleza. Conheci ali um pessoal legal ali de vista, bati papo e tal. O Tinha pessoal é algumas muito pessoas que eu já bacana. conheci, com certeza. Agora, Fernandão, vamos. A gente, né, tem pouco tempo de governo, né? São 6 dias agora, se eu não me engano. Hoje é dia Sim, 6 ou dia sim. 5? Então, Hoje é o dia que que 5, cara, não deu nem hoje é uma dia semana 5? ainda, né? Não deu nenhuma Mas semana. ele já fez mais do que o Bolsonaro em 4 anos. Tá certo? Só o Silvio Almeida, na minha opinião, Já fez já, mais. já vale, só o discurso dele já vale por 4 anos de governo Bolsonaro. Vale. O Silvio Almeida é um cara espetacular, né? Eu acompanho muito ele. Ele é autor daquele livro Racismo Estrutural. É um cara, Uhum, é um intelectual brilhante, né, cara? Muito acima da média, né? Um professor sim. na USP, na Faculdade de Direito, mas entende de filosofia. Ele é um grande cara, é um gigante, né? É um nome que eu modiro a você um dia convidar para falar aqui no seu, no seu Insta, porque ele é um cara que é maravilhoso. Eu não tenho amizade com ele, não, mas o Elias Jabur tem, eu posso ajudar a entrar em contato, Pô, né? excelente. Excelente. É um cara que, sem dúvida, aliás, não só ele, como Elias Jabor também, seria uma satisfação enorme ter o Elias Jabor aqui Elias, a conversando com hora a que você gente. quiser, a gente fala com ele, não tem problema, Ah, isso aí então é fácil. vambora. Então vambora. E você já está convidado para intermediar, para estar nessa troca de ideia aí, para a gente bater um papo. Eu, você, o Brunão e o Elias. Pô, será um prazer enorme. Vamos fazer sim, cara. Temos que. Vamos fazer. Eu acho o seguinte, você batizou muito bem aí essa nossa live, né? A nova era Lula, né? Eu acho que nós temos muitos desafios, né? Nós que somos intelectuais e tal, né? Quer dizer, o pessoal que está em Brasília vai trabalhar que nem louco, porque é muito difícil reconstruir um edifício, né? Sim. Implodir um edifício é fácil, né? Eu, como falo com meus alunos, você põe lá algumas dinamites e você aciona um mecanismo que o edifício cai em segundos, né? Mas reconstruir dá trabalho e esse pessoal, esse ministério do Lula, que eu acho um ministério admirável, né? Vai ter muito trabalho e vai conseguir avançar muita coisa, eu tenho certeza, né? Estou bem otimista. E nós aqui, um cara como você, um cara da mídia social, da militância, né? Nós professores também, enfim, os intelectuais como você e eu e todos nós, temos a tarefa de dar uma contribuição nessa mídia alternativa que nós temos, né? Eu estou para Sim. ser entrevistado no Tutameia, já fui entrevistado uma vez quando o primeiro livro saiu. Também vou mandar para o Breno Altman, meu livro. Essa mídia nossa vai ter um papel importante, né, cara? Porque a gente está vendo aí, por exemplo, que a imprensa, a Globo News ainda está de lua de mel com o Lula, né? Mas a Folha de São Paulo já começou a mostrar suas garras, né? A O PEC da Bonner tá de lua de mel com o Lula. O Bonner tá de lua de Pois mel com é, ele aí. vamos ver até quando vai durar isso, né? Pois é. Mas Até quando a Faria Lima deixar, né? não sei, é difícil, né, cara? Os caras estão esperando. Eu vi hoje um comentário muito interessante quando o Bolsonaro ganha a eleição. O tom era, vamos ver, vamos esperar, dar tempo para o cara, ver o que vai acontecer. E o Lula já começou aí, algumas críticas já começaram, né? Sim. Dizendo que
É assim, cara, a vida nossa não é fácil, né? A esquerda nunca teve vida fácil no Brasil, né? Muito difícil enfrentar o poder econômico e tudo, né? Mas a Folha, por exemplo, está chamando essa PEC da transição, que primordialmente tem dinheiro, recursos que foram votados pelo Congresso, né? Diga-se de passagem, com 60% do Congresso aprovou essa PEC que dá dinheiro para o Bolsa Família, dá dinheiro para recuperar o orçamento da ciência e tecnologia, dá dinheiro para vacinas, né? E a Folha está chamando isso de PEC da gastança, né? Quer dizer, uma coisa muito irritante, muito Sim. ideológica, né? Porque os caras estão achando que isso é jogar dinheiro no lixo, né? Mas, enfim, é isso que nós vamos ter que enfrentar no mínimo, daí para pior, tá certo? Quer dizer, é revoltante que esse recurso esteja sendo utilizado, mas não é de se surpreender, né? Mas vamos em frente, né? Nós temos uma tarefa enorme, acho que o Lula é um magnífico homem público, né, cara? Eu acho que fica para sempre agora. Dificilmente alguém vai ganhar uma eleição no Brasil de agora em diante sem ter um compromisso com os muito pobres, né, Marcelo? A Sim. gente está vendo isso, né? Esse é um legado maravilhoso do Lula. Quer dizer, e eu já vou adiantando a minha opinião. Esse dinheiro do auxílio emergencial, que agora vai voltar a chamar Bolsa Família, é muito mais grana do que era antes, né? As circunstâncias da pandemia, as circunstâncias políticas acabam senso na sociedade de que isso é fundamental e esses R$ 600 mais 150 por criança até 6 anos, né, é uma grana que vai irrigar a economia, entendeu? Quer dizer, a demanda que esse dinheiro vai fazer, principalmente cidades pequenas, imagine você, o dono de uma pequena venda de mantimentos, de uma bodega, de um pequeno supermercado nas cidades do interior do Brasil, vai perceber claramente que o seu negócio vai prosperar, né? Então, esse novo Bolsa Família, ele tem a capacidade não só de fome, né? Pelo menos a fome mais radical, né? A miséria mais radical, mas também vai gerar emprego, né? Ao contrário do que muita gente diz, sem saber o que é, né? Mas gera emprego indiretamente por causa do efeito que a demanda desse dinheiro vai ter sobre os pequenos negócios de mantimentos e outros, né? Então, dessa maneira, os donos desses negócios vão ter uma demanda forte agora para sempre, né? E vão contratar mais gente para trabalhar, para ajudar a entregar, não é? Enfim, vão comprar coisas do, dos agricultores, dos industriais, é muito alvissareiro, né, para um economista que tem a minha formação teórica e uma pessoa que tem minha formação moral e ética, né, que esse programa venha muito mais robusto do que era o antigo Bolsa Família, né? E não vai ser só para ganhar a eleição, né, Marcelo? Porque o Bolsonaro Sim. fez isso por alguns meses, certo? E ele é tão cretino que ele não, durante 28 anos de deputado não aprendeu nada, né? Logo no meio do mandato ele fez por alguns meses e percebeu que a popularidade dele cresceu, né? É só dar atenção para os pobres, né? E aí no finalzinho ele fez também esse programa e depois não colocou no orçamento para continuar a partir de janeiro, que é um mês que nós já estamos vivendo. Infelizmente, o Congresso corrigiu isso por influência das negociações que o Lula fez, né, diretamente com o Congresso, né? E essa coisa veio para ficar, é muito importante, né? Muito, muito importante. A gente não pode admitir que tem uma produção agrícola de cerca de 15 toneladas por habitante por ano, por dia, né? Por ano, quer dizer, né? Por pessoa por ano. É claro que 99% disso vai exportar, mas o país que é uma potência como o Brasil não pode ter gente na rua passando fome, né? Não pode acontecer um país que tenha o grau de riqueza e de concentração da renda e da riqueza que nós temos, com várias famílias muito, muito ricas, né?
que várias pessoas que não vão conseguir gastar 1% da sua riqueza durante a vida inteira, né? Quer dizer, a desigualdade no Brasil é um negócio brutal e absurdo e exagerado, e não é possível que nós tenhamos gente passando fome no Brasil. É o mínimo Sim, que nós temos que nos propor, né, Marcelão? Porque é aviltante, né, para nós. Eu saio da academia toda noite, às vezes eu vou à noite, quase toda noite, ou então quando eu ando aqui em Copacabana, em outras cidades do Brasil, é a mesma coisa, mesmo em São Paulo, uma cidade rica, né, eu vou muito lá visitar minha mãe, mas uma hora dessa tem milhares de pessoas no Brasil inteiro remexendo em lixo, né, o cara tentando pegar deprimente, né, pegar alguma coisa que sobrou de nós, de classe média, né, deixar lá uma gota de iogurte, um pedaço de carne, é um negócio que as pessoas vão desesperadamente procurar e tentar matar a fome, né? Espero que isso não exista mais, ou pelo menos que se reduza a 99% esse negócio que é essa coisa que é muito deprimente, né? Muito triste, né? E desnecessária, né, Marcelo? Isso é que sim, revolta os economistas políticos de esquerda como eu, né? Nós sabemos muito bem que esse cenário não é uma fatalidade, uma coisa que cai do céu, né? O Brasil pode sim, pelo menos não ter gente morrendo de fome. Isso é o mínimo que se espera de um país como o nosso, né? Agora, o mercado já está torcendo o nariz para o Haddad, né? Hoje eu dei uma olhada em alguns veículos de comunicação, né, que muito maiores do que o meu, né, e todo mundo apresenta algum tipo de questão em relação a ele, né? E o que você analisa a respeito disso? O que a galera tem contra o Haddad? Até para o nosso pessoal ficar sabendo. Qual é o grande problema que o Haddad apresenta para o mercado? Uma vez que Pois, a gente sabe que o mercado é eu, né? O mercado sou eu, é você, né? Nós somos o mercado. pois é irritante isso, né? Porque quando a gente ouve essa palavra mercado, são justamente as pessoas que trabalham no mercado financeiro, né? Que, diga-se de passagem, não produzem nada, né? Vivem de Sim, vender título, de ganhar dinheiro nos juros, na bolsa, na especulação, enfim, né? É muito também lamentável isso, mas enfim, eles fazem o que sempre fizeram, eles ficam especulando, né? E é incrível isso, né? Porque o Haddad é um cara bem moderado, né, cara? Se fosse um Stedley, o falecido Paul Singer, né? Pessoas que são de fato socialistas, tal, né? Comunistas. Mas o Haddad é um cara moderado, cara. É um cara que os americanos chamariam de liberal, né? Que no sentido sim. americano, liberal é o cara que defende que o Estado deve promover o bem-estar e promover o desenvolvimento econômico, né, dos negócios, etc. Então, o Haddad é um cara moderado, mas o mercado financeiro, enfim, eles entendem, por incrível que pareça, eles entendem pouco de economia, né? Eles entendem de finanças e sabem especular. E no Brasil, no mercado financeiro, se ganha muito dinheiro muito fácil, né, Marcelo? Porque o Sim. Brasil tem uma situação histórica de uma taxa de juro alta, estruturalmente alta, desde muito tempo, né? Então, qualquer um que tenha algum dinheiro aí, o cara que tenha R$ 1 milhão hoje aplicado, por exemplo, num título público, ele ganha 10 mil por mês, né, cara? Está 1% o juro no real, o juro nominal, vamos dizer, no mensal, né? 1% ao mês, enfim. Então, eu acho que esse mercado é um mercado financeiro, né? Não é um mercado de gente que trabalha, não é o feirante, não é o supermercadista, não é o industrial, né? É um mercado que aí e que fica fazendo esse braço de ferro, né? Com a equipe econômica. Eu espero que a equipe do Haddad, que é uma equipe altissimamente bem formada, né?
eu não sou amigo pessoal, mas conheço bem, tenho amigos em comum com o Guilherme Mello, com o Gabriel Galipo, né, que são dois caras excepcionais, né, de uma inteligência e uma formação maravilhosas, e sei que a equipe do Haddad foi muito bem escolhida, né. E o Haddad tem uma coisa legal também, que ele está procurando também, reforçou lá uma secretaria de recuperação de arrecadação, né. É incrível que a mentalidade do mercado financeiro, expressa na Folha de São Paulo, por exemplo, vai dizer que quando tem déficit é sempre porque gastou demais. E, na verdade, é uma continha de subtração, né? Que muitas vezes, como aconteceu na época da Dilma, por exemplo, o déficit aparece porque arrecada pouco, né? São momentos que, por vários motivos, né? Ou porque a economia oscila, o que é natural, uma certa oscilação da economia, o volume de negócios cai, o recolhimento de impostos cai, ou então porque tem muita isenção fiscal e tributária, né? Como, aliás, o governo Bolsonaro fez muitas, e inclusive algumas no dia 30 e no dia 31 de dezembro, né, Marcelo? Isso é igual jogar uma granada na sua casa e sair correndo. É verdade, você deixa a bomba explodir na mão do outro, né? Mas não há de ser nada. O Haddad e a equipe, né? Porque ninguém faz nada sozinho, né? Ele colocou duas profissionais de altíssimo nível ali para discutir esses temas, e é isso, a equipe da Fazenda é excelente, né? Como também eu sou suspeito para dizer, tenho vários amigos em comum com a Esther Dweck, que é uma excelente economista aqui da FRJ. Enfim, toda a área econômica tem gente muito boa, né, cara? Agora, o jogo é pesado, entendeu? Mas o Lula, com a sabedoria política dele e tal, e a popularidade dele, ele vai saber enfrentar isso, e enfim, né, nós temos... Esse é realmente o calcanhar de Aquiles do governo, né? O Lula sabe que se a economia não for bem, a popularidade de qualquer presidente, né, cai, né? E se a popularidade do Lula cair, esse Congresso que vem aí, né, é muito hostil, né? Tem muita gente de direita, né? Então, enfim, mas eu estou otimista, estou achando que a coisa vai bem, eu estou achando que não vai ser o governo dos nossos sonhos, mas vai ser um governo muito bom. Aliás, não é difícil ser melhor do que esse cara, né? Saiu, certo? Você vê na saúde também, que não é minha área, mas eu tenho várias amigas e amigos na Fiocruz. A Anísia Trindade é uma pessoa de um gabarito impressionante, né, cara? O currículo dela é maravilhoso, né? Ela tem hoje mesmo a OMS emitiu uma nota, uma coisa que não é muito habitual, mas tinha uma nota saudando a Anísia Trindade, né? Ou seja, você pode ver que a política de saúde no Brasil vai ser espetacular, né? Vai ser... enfim, o Brasil tem que fazer as coisas funcionarem, né? Colocar a geladeira na cozinha, o sofá na sala, né? O abajur do lado da cama. Fazer o arroz com feijão já é um avanço impressionante em relação ao que veio antes, né, cara? Agora, ô, Fernando, essa equipe econômica encontrou terra arrasada, né? Em termos de economia. Agora, veja você, se o presidente encontrou o palácio arrasado, né, faz-se ideia a economia, né, que o Paulo Guedes deixou aí para o... Será que a gente vai ter... Você tem razão, você vê um déficit enorme. Um déficit enorme, cara, e não tem dinheiro para nada. É incrível isso, né? Você vê, o meu filho é bolsista lá na Unicamp, a bolsa que ele... Eu estou reclamando não, o garoto está bem, não tem problema, mas a bolsa de pesquisa, né, está 10 anos sem real, cara, imagina, né? Na universidade a gente está tendo que levar papel higiênico, sabonete para lavar a mão, porque não tem dinheiro, não tem nada, entendeu? Enfim. E uma metáfora do governo desse cara que passou aí foi a Globo News foi convidada para ir lá no Palácio. Tem sofá que está rasgado, né? Tem solto, tem... Enfim, é uma coisa horrível, né, cara?
obras de arte que foram subtraídas, né, que são patrimônio do povo brasileiro. Você não pode entrar num... O Palácio do Planalto não é uma casa, não é a tua casa, a minha casa, é a casa que o povo brasileiro construiu para o presidente temporário ali, né? O cara não pode levar embora um quadro que está ali, tá certo? Pode ser que ele não goste de uma obra de arte, porque não gosta de nada, mas tem que tirar e guardar, né? Um patrimônio público, tá certo? Você vê na universidade, a gente tem lá o nosso computador, tá? Isso é do patrimônio da universidade, você não pode levar para casa, né? Quando me aposentar, vai ficar lá para o outro professor, enfim. Né? E essas coisas que são da civilidade, não é questão de ser de esquerda ou direita, né? Respeitar, né, o patrimônio público, respeitar os símbolos da República, né, cara? E são coisas assim de educação civil básica, né, que é muito difícil, né? Muito, muito triste o que aconteceu, essa loucura que começou em 2013, né? E que gerou tudo aquilo que nós vimos, né? O golpe com esse Temer, que é um sujeito lamentável, né? E depois esses caras aí, né? Quer dizer... Mas enfim, Marcelo, vamos olhar para frente, né? Vamos pensar no que vem por aí. O que mais você acha que a gente pode conversar aqui? Então, olhar para frente muito, porque acho que teve um sofrimento psíquico mesmo das pessoas, né? De classe média que são de esquerda, né? É uma minoria, mas tem muita gente em termos absolutos. Sim. Né? Eu lembro como o Bolsonaro foi eleito, a professora Leda Paulani da USP, que é uma brilhante professora, pesquisadora na minha área, ela falou, agora vão sofrer os pobres e vão sofrer as pessoas de esquerda, psiquicamente. Os pobres vão sofrer porque vão passar fome, né? E não deu outra, né? A gente sabe o que significava o que aconteceu em 2018, né? Mas agora as coisas vão ser colocadas no lugar, eu espero, e acho que vão mesmo, entendeu? Ô, Fernando, eu vou lançar um desafio para você, né? Falando em nova era do Sim, governo Lula, né? E você como economista, sei. o que você acha que a gente deveria mudar, né? Para que a gente tivesse uma economia popular, né? E que ela gerasse crescimento para o país? O básico, né? Vamos pensar no Olha, básico em cara, termos de economia. é difícil de dizer isso em menos de 10 horas, né? Sim, Eu acho que, assim, acredito. basicamente, eu acho que, em primeiro lugar, recuperar essa questão da fome, né, cara? Eu acho que isso, como eu expliquei agora há pouco, é um dever ético nosso enquanto sociedade, né? Mas também tem um efeito econômico positivo, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria sublinhar foi dito pelo discurso do Alckmin, né? Eu que sou paulista, sempre critiquei muito o Alckmin, com respeito, porque eu sempre achei que ele é, e de fato é, um cara decente e tudo mais, mas enfim, olhando para frente, né? O atual Alckmin, e o que ele falou na posse é muito importante, que é reindustrializar o Brasil. Isso foi o maior crime que a Lava Jato cometeu. Além de prender o Lula, destruiu, né, vários segmentos importantes da economia brasileira. Né. Esse é um segundo ponto. Né, reindustrializar, e aí seria, o caso de a gente falar durante horas também, seria recuperar os mecanismos de promoção da ciência e tecnologia, né, o que passa pelo aumento de gastos no Ministério de Ciência e Tecnologia, que tem uma ministra excelente também, a Luciana Santos, né, que eu conheço, tenho familiares lá em Recife, Olinda, é uma menina maravilhosa, uma mulher maravilhosa. Né? Quer dizer, ampliar os investimentos na relação do setor privado com a universidade, né? Isso é fundamental. Né? Eu percebi nesses últimos anos com muita tristeza, né? Era até uma coisa, para mim, que era muito angustiante, né, Marcelo? Porque alguns, não vou dizer vários, mas alguns alunos meus e alunas brilhantes foram embora do Brasil. Né? Fuga de cérebro, né? Uma fuga de cérebro. Certo?
Então, eu espero que isso se estanque agora, né? Então é importante reindustrializar o Brasil, é importante recuperar o nosso prestígio nacional. Eu acho que isso rapidamente vai se recuperar. O mundo viu que o Brasil voltou, o Lula tem um prestígio internacional enorme, né? Muito mais do que a do Bolsonaro. Bom, claro, isso é óbvio, né? Bolsonaro ficava tirando sarro de garçom sobre a Copa de 70, é um negócio bizarro, né? Ninguém conversava com ele nos fóruns internacionais, sabiam que ele era maluco, né, cara? O Lula e a Marina também, né? A Marina está indo para Davos e vai falar muito. O Brasil vai receber muita grana, viu, Marcelo? De verbas de fora para esse fórum amazônico aí, né? Inclusive o preço do dólar nos próximos meses, né? O mercado vai ganhar dinheiro pra caramba, vai ficar super feliz, vai continuar me desgostando do Lula porque eles são preconceituosos, né? Mas o Brasil vai receber muito dinheiro de fora, né? Com essa coisa do meio ambiente, né? Nós somos um país abençoado, né? Por essa questão ambiental, a diversidade nossa das riquezas florestais, minerais, etc., né? O Brasil tem uma energia limpa, maravilhosa, pode ter muita fonte de energia pela energia eólica, né? Que no Nordeste já tem muitos investimentos nesse sentido, né? Eu acho que é uma tarefa de reconstrução que vai gerar a economia melhorar, tá certo? Quer dizer, são vários e vários ministérios envolvidos, né? E que eu tenho certeza que eles conversando, né? O Ministério da Indústria e Comércio, Economia, de Gestão, de Planejamento, da Agricultura, do Meio Ambiente, da Cultura também, né? Por que não, né? Também recuperação do Ministério da Cultura, eu acho muito importante, certo? Porque a cultura gera muito emprego, a cultura gera nos jovens uma sensação de orgulhar-se de ser brasileiro, né? De orgulhar-se da sua região, né? Acho que o Ministério da Cultura é muito importante nesse processo. Eu me lembro que o Lula falava no primeiro mandato que o pessoal está feliz porque está comprando mais comida, está comprando celular, ótimo, isso é ótimo, mas é aquela história, aquela música, né? A gente não quer só comida, né? A gente quer diversão e arte, né? Então as pessoas precisam, porque senão é muito difícil, você faz esse argumento de que a felicidade vem das coisas materiais, aí quando o ciclo econômico cai, a popularidade da presidência cai muito, né? Então as pessoas têm que saber que a cultura é importante, valorizar a cultura das regiões todas do Brasil. Eu conheço muito bem o Brasil, viu, Marcelo? Eu sou um paulista que gosto do Brasil, é um caso raro, né? E conheço o interior do Nordeste, conheço muito o Nordeste, o Sul. Tanto gosta do Brasil que veio parar no Rio de Janeiro. Vim parar no Rio de Janeiro, tá certo? Vim parar aqui no Rio de Janeiro, que é meio confuso. Tudo, né? E é bonito demais, né? Sim, claro. Mas eu gosto de São Paulo também. São Paulo é um lugar que me atrai. Tem os seus encantos, sem dúvida. Sim, muitos encantos. Então é isso, a sua pergunta é uma pergunta dificílima, né? Mas que tem que, a recuperação da economia, a economia é importante, né? Tem que ter uma recuperação, não dá para você gerar prosperidade apenas políticas de transferência de renda. Tem que ter emprego. Você vê, por exemplo, antes da pandemia, eu ando muito de Uber, e muitas vezes conversando com os motoristas, muitos deles eram muitos mesmo, uma quantidade enorme, eu percebi, né? 2018, 2017, pessoas que trabalhavam em empresas que prestavam serviços à Petrobras. Então, recuperar essas empresas públicas, os bancos públicos, né? As empresas, a Petrobras e outras da área também as empresas da área de engenharia civil, né? Prejudicadas, a Lava Jato com aquela coisa insana, né? E de parar tudo, né? Quando tem um contrato. Eu sou contra isso, viu? Tem um contrato complicado que
que se investiguem os culpados, mas que não puna a empresa, né? O que o garoto que está trabalhando numa obra da Odebrecht no interior de Minas, no interior de São Paulo, de Goiás, Rondônia, tem culpa se o contrato foi mal feito, etc. Quer dizer, que se punam os culpados, mas a empresa, aqui no Brasil foi ao contrário, né? As empresas foram punidas e, por conseguinte, os empregos, e os executivos estão sem nenhuma vergonha, com tornozeleira em casa, entendeu? Na piscina e tal, se divertindo. Isso foi muito ruim também do ponto de vista da economia, né? Os estragos materiais promovidos pela Lava Jato, certo? Então tudo isso tem que ser enfrentado, né? A gente possa ter uma recuperação da economia e que se gere emprego e se gere renda para ser distribuída, como diz o Lula, né? Porque as pessoas só são felizes se tem emprego, né? Se tem uma profissão. Eu estava vendo, por exemplo, uma reportagem que, aliás, eu quero ir lá no Museu do Ipiranga, em breve, uma família, um pedreiro humilde, levando a filha lá para o Museu do Ipiranga, o orgulho, né, que ele teve de participar daquela reconstrução, daquelas reformas, a filha orgulhosa do pai. Eu fiquei muito emocionado com essa reportagem da Globo News, né? Quer dizer, as pessoas precisam ter profissão, todas as profissões são importantes, né? Sim. Tem que ter emprego, né? Tem que ter emprego mesmo, não é o cara que fica na viração, né? Fica na viração, eu entendo, é claro, não estou falando mal disso, a pessoa precisa se virar para poder viver, mas é importante recuperar o emprego das pessoas, emprego com carteira, o emprego com direitos, e um salário pelo menos razoável, né, para poder as pessoas viverem bem, entendeu? Não é possível um país com desemprego alto, e principalmente com a fome que nós temos, ter felicidade, certo? Então, é um desafio enorme, né? Agora, Fernandão, primeiro eu vou mandar um alô para o pessoal que chegou aí, a Dani, a Amanda, Legal. Betinho, deixa eu ver quem mais está aí. Tem uma pergunta Esse- sobre os BRICS, né? Ah, então, é o Bruno, o Brunão que não pôde estar aqui, ele está com problema de família, está cuidando da Sei. família um pouco, mas ele mandou uma pergunta qual deve ser a relação do Brasil com os BRICS? Ah, Nath muito bem. também, um beijo, Nath. Em primeiro lugar, queria desejar que resolva aí sua vida, né? Fico muito contente com o interesse dele de participar aqui da nossa conversa. Olha, os BRICS já tem um movimento do BRIC Plus, né? Vários países estão querendo entrar aí, países importantes, né? Países de terceiro mundo, que a gente chama, mas que tem mercados, né? Por exemplo, o Congo, né, que tem uma floresta maravilhosa, enorme, parecida com a Amazônia, Tailândia, Argentina está querendo entrar. Eu acho que os BRICS têm um papel muito importante, né? E vão sofrer muito boicote e pressão dos Estados Unidos, né, contra, né? O Irã parece que quer entrar também, que é um país que tem uma economia gigante, né? Eu acho que o Brasil vai ter novamente o protagonismo nos BRICS, né? Claro que o mais forte dos BRICS é a China, né? E a Índia, que são 1/3 da população mundial. Se entrar a Tailândia, mais o Brasil, Irã, vai ser metade da população mundial vai estar contemplada nos BRICS. Eu acho que os BRICS são importantíssimos e simbolizam, né, esse multipolar, esse poder multipolar que nós temos hoje no mundo. Eu tenho visto muitas lives do Elias Jabbour, e também do Pepe Escobar, que estão discutindo isso, né? Eu acho muito importante os BRICS. A Dani Caruso entrando, minha querida amiga e colega lá na UF. Bem-vinda, Dani. Bem-vinda. Dani, maravilhosa, amiga. Já pode mandar uma pergunta aí. Ela vai mandar uma pergunta para mim logo, logo. Vamos ver se eu sei responder, né, Marcelão? Aí que é duro, mas vamos ver. Mas eu acho que os BRICS, aí, para o Bruno ficar atento, né, eu acho que é importantíssimo, né? É um polo que a gente pode atrair muito investimento, né, cara? A China, por exemplo, tem muitos projetos de investimento em infraestrutura, né?
Eu acho que isso é importante, né? Porque, por exemplo, a questão da mobilidade urbana, você vê, morar no Brasil, viver na cidade, vamos falar a verdade, é um inferno, né? É um inferno. A mobilidade urbana, você mesmo falou aí, você que veio de carro e tal, mas eu já fui muito para o interior do Nordeste fazer palestra e tal, desde o tempo que eu estava no IPEA. Em média, cidade pequena é a mesma coisa. Morei 20 anos em Campinas, que é uma cidade rica. Essa mentalidade que tem no Brasil de transporte público é só coisa para pobre, portanto é mal cuidado, né? Isso precisa mudar também. É um desafio muito grande também, melhorar a vida das pessoas nas cidades, né? Então eu acho que os BRICS podem ter esse papel. Acho que a China pode entrar aí com importantes investimentos em infraestrutura, né? Como esse da África. Né? Eu ficaria muito feliz de ver o Brasil, as cidades todas aí com muitos investimentos, né? Investimentos em mobilidade urbana mesmo, privilegiando o transporte coletivo. Né? Estive recentemente em Recife, que é uma cidade que eu amo, minha irmã mora lá há quase 30 anos. Né? É a mesma coisa, Marcelo, um trânsito horroroso, né? Um negócio terrível. Né? Parece que é Muito crônico, carro na né? rua. É Todo o crônico e é país é em todo o assim, cara. território nacional. Cidade pequena Impressionante. também é assim, entendeu? Eu fui a Sim. Caruaru, fiquei um tempo lá dando um curso. Caruaru, você vê, tem 100 pessoas esperando em um ônibus no ponto, demora pra caramba. E não tem esse negócio, cidade grande é difícil, cidade menor é fácil. Não, é um horror, é um troço incrível isso, né? Ô, Então, Fernando, acho que os você BRICS já... têm esse papel também. Tem muitas coisas que os BRICS podem e devem fazer. Sim. Né? Fernando, você já teve em Búzios em período de final de ano? Olha, felizmente e infelizmente não, mas eu imagino como deve ser, né? Nossa, Não é sei a minha horroroso. Eu tive duas mas também lá a vezes. habilidade é um horror, né? Eu tive duas vezes assim, final de ano em Búzios é uma coisa impraticável. Agora, É, é isso que você está falando, assim, mas me parece que é uma coisa que você sabe que acontece. Às vezes me parece que as coisas são um pouquinho também falta de planejamento, né, Fernando? Eu não sei, né? Você estuda isso mais do que eu. sem dúvida. Esse é um tema, não, esse é um tema que não é o principal das minhas pesquisas, né? Sim. Mas é um tema que eu acompanho muito, né? Porque eu tenho um texto sobre o modelo de urbanização no Brasil, né? Queria mandar um beijo para a Marcela Mutoni, que é amiga minha de Gramado, que entrou aí também. Mas Beijo, que eu digo é Marcelo. o governo militar consolidou esse modelo, né, Marcelo? Que é o seguinte, Sim. é a ênfase no transporte individual, não é? Um sistema de moradias financiando casas de classe média e classe média alta nos bairros mais centrais, e as pessoas são jogadas, os mais pobres e a classe média baixa, jogadas a morar longe do centro, né? Ao mesmo tempo que as oportunidades de trabalho estão no centro. Né? Então é uma coisa insana, tá certo? Que você tem um sistema de moradia ruim, inadequado para a vida da pessoa no dia a dia, você tem poucos empregos nas periferias das cidades, não é? E tem esse transporte que é travado, mesmo em São Paulo. Eu, outro dia estava em São Paulo e caí na besteira de que eu podia ter pego o metrô, teria sido mais fácil, mas eu, da minha mãe até o centro, que dá 8 quilômetros, que não é muita coisa, mas eu levei 1h10, cara. É uma loucura isso. 1h10 dentro do carro, né? Porque, enfim, tem trânsito, tem um monte de problema, né? E é isso, né? O governo militar consolidou isso, né? As cidades são... As regiões metropolitanas têm várias cidades que são cidades dormitório, né? Então as pessoas se deslocam durante muitas horas em trajetos muito longos nas cidades, né? Basta, eu dou esse exemplo também, muitas vezes aqui em Copacabana, que eu vejo, eu pego muito metrô, e o metrô de manhã em Copacabana tem uma enxurrada de gente chegando para trabalhar, né? E aquela escada que
que desce, que eles invertem horas, obviamente, dependendo do horário do dia, no que estão fazendo muito bem, mas você vê que tem uma escada só para descer, que para quem vai sair de Copacabana, que geralmente está livre, né? Porque pouca gente sai de Copacabana, 99% de manhã do movimento nos metrôs de Copacabana é gente chegando para trabalhar, e às vezes que vem de longe, né? Sim. Porque não tem um programa, não tem emprego, né, cara, nas cidades em volta e nos bairros periféricos das cidades brasileiras, né? São Paulo é um pouco diferente, porque São Paulo tem o ABC que ainda é forte a economia, né? Mas, de modo geral, você tem um cenário em que as pessoas moram muito longe do trabalho, né? E os que não têm carro próprio têm que pegar o transporte público, que é muito atrapalhado pelo número de carros que tem circulando, que é um negócio insano, né, cara? É um negócio inacreditável. Você vê em São Paulo, aqui no Rio também, no trânsito, 90% dos carros tem uma pessoa só, né? E é um desperdício de espaço, de combustível, de tempo, de tudo, né? E isso também é uma coisa importante. Eu acho que o Ministério das Cidades tem um papel importante a executar nesse governo. Eu espero que vá bem também, né? Quer dizer, melhorar essa coisa da mobilidade das cidades, da poluição, né? E no interior do Brasil também ampliar os investimentos. Parece que é uma das prioridades que o Lula pediu para o ministro Jader, né, que está nas cidades, que eu acho que está correto, que é investir em ferrovias também, né, para melhorar também a mobilidade do transporte no Brasil, né, que é todo feito em rodovias, que é uma coisa também um pouco insana, né? Poucos países têm nas rodovias a sua principal fonte, o seu principal modal de transporte, né? Agora, Fernando, ó, tem um David, ele tá mandando um boa noite, mestre, né? Com certeza. Davi Decache, grande Davi Decache. Esse Ah, garoto é é? um garoto brilhante, foi meu aluno, é assessor da bancada do PSOL. Que É um nome bom legal. para você entrevistar aqui, viu, Então, Marcelo? Davi, então já manda um oi no meu direct aí. O Davi é um menino brilhante, viu? Dos melhores alunos que eu já tive em 30 Sensacional. anos de carreira. Vai ser bem legal se você entrevistá-lo. Ele te conta muita coisa lá da corte de Brasília. Não, então Tem coisa vamos que não trocar vai uma ideia com ele. troca, Agora, gente fina. sim, Fernando, é, uma coisa que a gente tem conversado com todo mundo aqui que tem vindo bater um papo com a gente, tomar um café aqui Uhum, virtual conosco. Opa, vamos sim. lá, vamos lá. Davi, qual é o nome dele? O Davi Davi? Decache. Eu mando para você Davi depois. Decache. Manda sim. É. Vamos tocar essa ideia, Davi. A agenda É, dele é, a agenda dele é super lotada, mas você tenta um horário, ah, ele vai. não, Um ele vai horário, falar comigo, com certeza. claro, claro. Agora, Diga aí. o Fernando, a gente ainda vai lidar durante muito tempo, né, com o bolsonarismo, né? Não sei se você está sabendo, mas tem uma coisa rolando aí nos grupos bolsonaristas de invadir Brasília no dia 7, de tomar Brasília no dia 7. Assim, eles vão Sete continuar perturbando. de, 7 de de janeiro agora. setembro? É, Agora? Ah, vai é, todo, é. né? Um fiasco, eu acho. Eu E o acho que eles líder vão deles tomar. fugiu. Pois é, mas agora parece que quem é o presidente general eleito está sabendo dessa história aí. A narrativa agora Bom, é essa. eu não vou falar que eu acho o general Heleno, porque pode dar processo, mas, cara, não, eu acho que é o seguinte, cara, essa direita, extrema-direita veio para ficar, entendeu? Se eles fizerem as coisas pacificamente, tudo bem, é o direito deles de sair à rua. Não pode andar armado, isso a lei impede, tá certo? Não pode ser armado. Se eles quiserem fazer as manifestações deles, tranquilo, né?
Agora, eles vão ficar esvaziados, né, cara? Porque o líder deles, né, a grande inteligência deles, que é o Bolsonaro, né, o general Heleno também, o general Heleno já tá velhinho, tá aí agora tá desempregado, né? E o Bolsonaro fugiu, né, cara? Olha, então, na verdade, é um covarde. O Bolsonaro fugiu, né, Marcelo? Fugiu e não sei se ele volta para o Brasil, o que eu acharia o máximo, né? Nós temos que ficar de olho nessa extrema-direita que está aí, esses governadores do Sudeste, né? Que são todos meio fascistas, né? E são lideranças que são... Qualquer um é mais razoável que o Bolsonaro, né? Porque são negacionistas de vacina, por exemplo, né? A gente tem que entender que essa direita veio para ficar, entendeu? E não são só esses mais malucos, né? Mas tem, na classe média brasileira, tem muita gente. Quer dizer, o fascismo, né? A gente que conhece a história, né, Marcelão? O fascismo tem base popular, lógico, né? Então tem muita gente que... Não estou dizendo que todo mundo que votou no Bolsonaro é fascista. Não é. Inclusive, acho que é a minoria. Mas dá uns 15%, 20%. É bastante gente, né? Agora, vamos ver o que vai acontecer. Eu não estava sabendo, não. Dia 7, eles vão fazer o que lá? Estou curioso agora para ver eventos, né? Enfim. Só não pode ir armado, né? Porque isso é ilegal, né? Pois é. O nosso amigo Bruno aí, que anda pelos grupos bolsonaristas, alguns outros amigos. Hoje no DCM também já teve uma galera comentando, e parece que eles estão jogando peso nisso, né? Inclusive eu recebi um vídeo, posso passar depois no WhatsApp, da convocação, né? E aí, assim, na verdade, assim, pensar como que o governo, pensando em nova era, né, do governo Lula, e como é que o governo lida com isso, né? Essa é a grande questão, né? Essa é a grande pergunta. Não, acho que é simples, né? O Flávio Dino já deu a letra, né? Todo mundo tem direito a sair na rua e manifestar. O que não pode é cometer crime, né? Primeiro, sair armado não pode, certo? E manifestação armada não pode. E não pode pregar golpe de Estado. E se fizer isso? Bom, se fizer isso, vai responder na justiça. É muito simples, Marcelo, né? Eu acho que isso é muito simples, né? Quer dizer, agora a extrema-direita veio para ficar, é um direito deles, tá certo? O que não pode é propagar, praticar e demandar violência. Você vê, esses acampamentos cretinos nos quartéis já estão se esvaziando, né? Muitos deles estão muito revoltados, né? Porque os caras viram que o que eles pediam não foi feito, e o presidente deu a entender que ia ser feito, né? Agora, é claro que todo fanático, agora eles estão no argumento, dizendo que foi uma saída estratégica, que no fundo daqui a pouco vai acontecer. Então fica essa coisa esperando a volta de Jesus, né? Quer dizer, isso tem gente que acredita, né? Um dia vai ter um golpe, né, para tirar os comunistas do poder, né? Quer dizer, deixa eles, certo? Vamos tocar nossa vida, né? Vamos tocar nossa vida. Claro. Não precisa ter medo desse pessoal, não. Eu vi muita gente da minha área, no meu grupo, amigos próximos, né? Estavam em pânico aí durante mais de ano, com golpe e tal. Falei, gente, não tem chance de golpe militar, né? Primeiro porque golpe militar só acontece quando a burguesia quer, quando a mídia dos Estados Unidos querem. E ninguém queria fazer golpe com esse cara, né? Que é um despreparado. Né? E de fato não teve nada, né, cara? Como a gente sabia que não ia ter. Não ia ter. Fernandão, falta pouquinho, agora menos de 30 segundos. Eu quero, infelizmente o Instagram tem um tempo. Tá. Não, eu preciso sair mesmo também, mas a gente vai ter outros. Tá, tem outros. Depois no WhatsApp, trocar nossa ideia. Tá? Agradecer você aqui pela sua contribuição maravilhosa e quero que você volte de novo aí.
E tenho Vou certeza que a voltar galera gostou. a foi legal. Eu espero que tenha sido apreciado aí pela galera aí, que você tem o controle. Depois você me fala, Valeu. tá bom?